Romanos capítulo 5, essa é a mensagem de hoje, Romanos capítulo 5. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o que você vê. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua família, para o seu casamento, o que você vê? Quando você olha para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, quando você olha para o seu filho, para o familiar, o que nós vemos? É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o que você vê. O que nós vemos quando olhamos para a família, quando olhamos para tudo que existe ao nosso redor? Será que você só enxerga algo sem solução? Você enxerga problemas? Pastor, quando eu olho para a minha família, eu vejo problema, eu vejo algo sem solução, uma pessoa que não muda, que não tem jeito. É isso que eu quero falar com você, sobre o que você vê. Eu quero que você saia dessa reunião hoje conseguindo ver com a visão de Deus, enxergando o que Ele enxerga. Então, Romanos capítulo 5, todos encontraram? Vamos ler o versículo 8 comigo? O 8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, o que nós éramos, igreja? Pecadores, você viu? Vamos ler de novo? Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, o que nós éramos? Pecadores. Então todo mundo olha para mim, presta muita atenção. É isso que eu estou perguntando. O que você vê quando você olha para a sua casa, quando você olha para o seu familiar, quando você olha para o marido, para a esposa, para um parente, um ente querido? Às vezes a gente só enxerga problemas, pessoas que não querem mudar, parece que não há solução, parece que aquela pessoa não tem jeito. Pastor, eu olho para aquela pessoa e digo, ela não tem jeito, não adianta, não muda. Agora observa, a Bíblia, nós acabamos de ler, ela diz que Jesus morreu por mim e por você quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pastor, mas como é que isso é possível? Deus morreu por nós porque quando nós ainda éramos pecadores. O que eu quero te mostrar? Que Deus morreu por nós porque Ele não olhou para o que eu era no presente. Ele não olhou para aquilo que eu era naquele momento, mas Ele conseguiu ver o que nós nos tornaríamos. Então, quando Deus enxerga alguma coisa, Ele não enxerga só o presente. Deus, Ele consegue enxergar o quê? O futuro. Qual é o nosso problema quando olhamos para a nossa família sem o olhar de Deus? Só enxergamos o agora. Então essa pessoa não tem jeito, não vale a pena, eu vou desistir, o fulano não quer mudar, o outro quer a droga mesmo, aquele lá quer a vida fácil, o outro quer isso. Eu estou olhando para a minha família com o olhar natural, o olhar humano, meu. Eu não estou conseguindo ver o que Deus vê. Porque quando Deus morreu, nós éramos pecadores. Se Ele olhasse só para o que nós éramos, não valeria a pena morrer por nós, não merecíamos. Mas Deus, Ele não olhou só o que eu era, Ele conseguiu enxergar aquilo que eu ia ser. Lá no futuro, Ele conseguiu ver o que você seria. E essa é a visão que você tem que pegar hoje. Essa é a visão que você tem que ter hoje. Não a visão apenas humana, porque o humano eu só enxergo agora, o momento. Então eu não entendo o que eu estou passando, eu não entendo o que eu estou acontecendo, e por que está acontecendo isso, por que tal coisa, por que o familiar. Eu preciso dessa visão de Deus, que não enxerga só o agora, não é limitado. Deus enxerga o quê? O amanhã. Então, por que Ele morreu por você quando você era um pecador? Porque Ele sabia o que você se tornaria. Ele sabia que um dia você estaria na igreja. Ele sabia que um dia você ia se render para Jesus. E tem gente aqui que antes de Jesus não era fácil. Amém? Tem muita gente aqui que antes de Jesus, acho que quase todos nós, não era fácil. Se alguém olhasse para você e dissesse, aquilo lá não tem jeito. E hoje você está aqui. Ou seja, Deus conseguiu nos enxergar lá na frente. E essa é a visão que eu preciso ter quando eu olho para a minha família. Que visão? A visão de Deus. Deus não enxerga só o presente, Ele consegue enxergar o futuro. Pastor, mas como é que eu vou enxergar o futuro? Eu enxergo através da palavra. Porque eu acredito naquilo que Ele disse e sei que Ele vai fazer acontecer. Porque Ele disse que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se você olhar para o agora, para a sua família, o que eles estão fazendo, como eles são, você vai desistir. Agora, no entanto, se eu levantar os meus olhos e eu crer no que Deus fará, eu vou ter força para lutar por eles. Eu vou ter força para continuar e não desistir, porque eu acredito no que eles vão se tornar. Eu não olho apenas para o que eles são, mas eu creio no que eles vão se tornar, porque eu vou buscar por eles. Agora, se eu olhar para o agora, eu desisto. Agora, se eu conseguir olhar para Deus e acreditar no que Ele diz, eu vou enxergar o que eles vão se tornar. Ezequiel capítulo 37. Vamos comigo lá no Antigo Testamento.
Ezequiel capítulo 37. Você vai lá, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 37. Se alguém precisar de ajuda, é só pedir. Ezequiel, capítulo 37. Vamos todo mundo junto, eu quero ler para você e te explicar esse texto aqui. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos todos juntos aqui. Alguém precisa de ajuda? Se precisar é só pedir, tá? Então vamos lá, você deve conhecer a história do profeta Ezequiel. E eu quero meditar nela com você, quero que você entenda bem. Ali existia um vale de ossos, que no final, depois dele profetizar, se transforma num grande exército. Agora eu quero que você leia o versículo 1 e vamos até o 3. Todo mundo junto. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes passamos por situações assim, que para onde você olha, parece que não tem solução na frente, atrás, de um lado, do outro. Pastor, só enxergo a mesma coisa, a pessoa não muda, não tem jeito. O Ezequiel estava no meio de um vale cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimos é um símbolo de que aquilo ali fazia tempo que estava daquele jeito. E talvez se você olha para o jeito que o seu familiar é agora, faz tempo que ele ou ela são assim e não mudam. Os ossos estavam sequíssimos. Versículo 3, leia. E me disse, filho do homem, vamos lá, poderão viver estes ossos? E eu disse, todo mundo junto, o que ele disse? Senhor Jeová, tu o sabes. Ou seja, o que eu quero que você entenda aqui? Que você precisa ter a visão de Deus. Eu vou te ensinar hoje como ter ela. Primeiro, o Ezequiel só enxergava ossos. Só enxergava que eles estavam secos, ele no meio de um vale. Só o que ele enxergava era morte. Deus enxergava a vida. O Ezequiel enxergava ossos. Deus enxergava o grande exército que ele ia levantar. E no final dessa história, o que Deus levantou? A minha pergunta é o que você vê. Você vê não com seus olhos, mas com o que existe dentro do seu coração. É assim que você enxerga o mundo, as pessoas e tudo que existe ao seu redor. Você não enxerga apenas com os seus olhos, você enxerga com o que existe no seu coração. Quando o meu coração está cheio de fé, pode vir um problema que vier. Eu olho para aquele problema e digo, Deus é comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Agora, quando o meu coração está magoado, ferido, triste, desanimado, eu deixei entrar na minha alma coisas que eu jamais deveria ter deixado entrar. Vem um problema, eu olho, mais um. Ai, Jesus, não para de vir problema, já venci aquele, mais outro, eu não sei. Você vê, é o mesmo problema, mas por que a minha reação é diferente? Por causa daquilo que tem dentro do meu coração. O Ezequiel enxergava a morte, Deus enxergava a vida. O Ezequiel enxergava ossos, Deus enxergava o exército que ele ia levantar. Não esqueça que eu vou te falar. Os ossos só viraram um exército, porque Deus pôde contar com a ajuda do Ezequiel. Você precisa ver o que Deus vê. Agora, para aquilo que Deus vê se tornar realidade, Deus precisa de você. Porque se o Ezequiel não profetizasse, os ossos não virariam o exército. Primeiro, eu tenho que ter a visão de Deus. Eu tenho que conseguir olhar para o meu familiar e enxergar o que Deus enxerga. Quando todo mundo enxergava você um perdido pecador, Jesus foi lá e morreu, porque ele te enxergava lá no futuro. Ele sabia o que você ia se tornar. O Ezequiel enxergava ossos. Deus ainda pergunta, será que eles vão ter vida? Por que Deus fez essa pergunta para Ezequiel? Porque Deus queria saber como é que estava a fé e o coração dele. Porque quando você tem fé, a sua resposta é positiva. Então o que eu tenho que entender? Eu preciso ver o que Deus tem visto na minha família. O que Deus tem visto sobre o meu casamento. Porque se eu olhar o agora, muitas vezes eu vou desistir. Mas se eu olhar com os olhos de Deus, eu vou ter força para lutar. Porque eu sei o que Deus vai fazer. Vamos no livro de Atos, capítulo número 9. Como é que você está olhando para o seu filho, para o seu colega? Precisamos ver o que Deus vê. Então, pastor, como é que eu faço para mudar a minha visão? Primeiro você tem que limpar o coração. Enquanto não limpar o coração, você enxerga a mesma coisa que você sempre enxergou. Agora, quando eu limpo o meu coração e coloco para dentro do meu coração a fé, a palavra, as coisas de Deus, eu vou começar a enxergar tudo diferente. Você olha para a lateral do altar, aqui tem uma escada. Tem uma escada, sim ou não? Sim, com
3 aqui, 4 para chegar aqui em cima, degraus. Bota 2 pessoas, tem um que vai olhar e vai dizer, isso aí é barbada, 4 degraus, rapidinho eu estou ali em cima. O outro vai olhar, ai pastor, tem que subir mesmo? Não dá para ficar aqui embaixo? Agora, eles olharam para o mesmo lugar, por que eles viram coisas diferentes? Por causa que você não enxerga apenas com seus olhos, você enxerga com seu coração. O Ezequiel enxergava a morte, Deus enxergava a vida. O Ezequiel enxergava ossos, Deus enxergava um exército. A minha pergunta é, quando você olha para o seu casamento, para os seus filhos e para a sua família, o que você tem enxergado? O resultado do que você vê é o que está dentro do seu coração. Às vezes você vai ter que fazer uma obra primeiro dentro de você, para conseguir mudar o que tem do lado de fora. Atos capítulo 9. Todos acharam? Então vamos lá comigo. O versículo que nós começamos é o 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Agora olha a visão que o Ananias tinha, versículo 13. E respondeu Ananias, essa era a visão dele, Senhor, de muito se ouvia acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora olha a visão que Deus tinha sobre esse homem, versículo 15, diz a Bíblia, e disse-lhe porém o Senhor, o que Deus diz para ele? Vai, não importa o que você está vendo, o que você acha, vai lá, porque este é para mim, o que ele é, pessoal? Um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Todo mundo presta atenção que eu vou falar para você. Primeiro, o Ananias enxergava o Saulo, Deus enxergava o grande apóstolo Paulo. Deus sabia o que ele ia se tornar. Então, às vezes, você olha para o seu familiar e diz, não, fulano é o perdido, fulano não tem jeito, fulano isso, fulano aquilo. E às vezes Deus olha para aquela pessoa e diz, vai ser um vaso. Eu vou usar essa pessoa. Agora não esqueça, Deus precisava da oração do Ananias. Deus teve que mudar a visão do Ananias, fazer o Ananias enxergar o que ele enxergava, para que então Ananias fosse orar pelo Paulo. Está na hora de você ver o que Deus está vendo, porque essa pessoa só vai mudar se Deus puder contar com a sua ajuda. O vale só se transformou no exército, porque Deus pôde contar com Ezequiel que profetizou. O Saulo só teve os olhos abertos e foi transformado, porque Deus pôde contar com Ananias, que orou por ele, para que as escamas caíssem, ele fosse transformado. Mesmo que você agora não esteja vendo o que Deus vê, ele precisa de você. E essa pessoa precisa de você. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ter a visão que Deus tem. É isso que eu preciso, porque às vezes a nossa visão está contaminada, a gente está magoado, triste, entristecido, chateado, incomodado, às vezes com o coração ferido, com aquele familiar, com uma pessoa. O que você precisa fazer, em primeiro lugar, é limpar o seu coração, tirar tudo que não é de Deus, então você vai conseguir enxergar a sua casa como Deus enxerga. Por mais que Deus veja a sua família transformada, Ele precisa de você. Deus via, os seres humanos queriam aceitá-lo, mas ele precisou que Jesus morresse, que Jesus enxergasse a humanidade como ele enxergava. Quando nós éramos pecadores, ele morreu. Deus sabia que valia a pena fazer isso, pelo que você se tornaria, mas ele precisou que Jesus aceitasse morrer. Deus sabia que aqueles ossos virariam um exército, mas ele precisou que o Ezequiel profetizasse. Deus sabia que o Saulo viraria o Paulo, mas ele precisou que o Ananias orasse. Primeiro, você precisa começar a ver o que Deus vê. Segundo, Ele precisa de você, para que a sua família seja transformada, para que Deus faça o que Ele quer fazer na vida dessa pessoa, Ele precisa contar contigo. Vamos comigo agora, lá no livro de Coríntios, e eu vou te mostrar como ter a visão de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Então, eu preciso ver o que Deus vê, eu preciso enxergar o que Ele enxerga. Para enxergar o que Ele enxerga, muitas vezes você vai ter que perdoar alguém, vai ter que relevar o que alguém disse para você.
Senão você nunca vai enxergar com os olhos de Deus. Você vai sempre enxergar com os olhos da mágoa, da raiva, da revolta, do eu penso isso, eu penso aquilo. Não é para enxergar com os seus olhos, porque pelos seus olhos você vai desistir do seu casamento, da sua família. Você tem que enxergar com os olhos de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, tá? Vamos juntos lá com o pastor. Você está entendendo, sim ou não? Então eu preciso enxergar o que Deus enxerga. Olhar com o olhar do Senhor. Então essa situação vai mudar. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Então eu tenho que olhar com os olhos de quem? De Deus. Pastor, como é que eu faço? Simples, você tem que começar a treinar. Começar a buscar, se envolver. 1 aos Coríntios 2, versículo 14. Pegue uma caneta, porque isso aqui é muito importante para você agora. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Pastor, aquela pessoa não tem jeito. Tem. E às vezes Deus pode transformar ele e ela numa bênção. Pode ter certeza disso. Olhe para as pessoas como Deus as vê. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todo mundo junto. O que diz o 14? Ora, o homem natural... O que diz a Bíblia? Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Todo mundo olha para mim. Primeiro segredo. Você quer ver como Deus vê? Sim ou não? Primeira coisa, você tem que deixar de ser o homem natural. Enquanto você for o homem natural, tudo na vida você vai enxergar como Deus enxerga. O homem natural você pode chamar do cristão carnal. Tudo que você quiser fazer naturalmente não vai dar certo. Você quer pegar a Bíblia e ler ela como homem natural? Você não vai entender nada. Você vai inventar um monte de doutrina, regra, coisa maluca da sua cabeça. E quando chegar alguém espiritual, você vai chamar essa pessoa de louca. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de quem? De Deus. E para ele parece loucura. Aí o pastor faz uma campanha, para você é loucura. Por que é loucura para você? Porque você é o homem natural. Você não está no Espírito. Você não compreende as coisas do Espírito Santo. Você só compreende as coisas da razão humana. Não vai compreender as coisas de Deus. Você é o homem natural. Você vai ler a Bíblia com a sua cabeça. Aí você vai querer racionalizar a Bíblia. Ah, não, isso aqui não pode estar fora do contexto e não sei o quê. Não, para com isso. Você está virando o homem natural. Jesus pegou um versículo fora do contexto e usou esse versículo para vencer o diabo. O meu exemplo é Jesus. Não sei qual é o seu. Amém. Quando o diabo chegou para ele e disse: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Pegou um versículo fora do contexto. Deuteronômio capítulo 6 e 8. Ele pegou versículos desses dois capítulos e disse: nem só de pão verá quem. Pegou um versículo fora do contexto, venceu o diabo. Aí o diabo leva ele no pináculo do templo e diz: pula daqui, Jesus, porque tudo isso aqui eu vou te dar. Perdão, pula daqui porque o salmo tal, e o diabo pegou um baita contexto do Salmo 91, pegou as promessas e tal. Você pode pular. Jesus foi lá e pegou outro versículo fora de contexto. Não tentarás o Senhor teu, e venceu o diabo. Aí o diabo foi lá e ofereceu isso, ofereceu aquilo, ofereceu, ele foi lá e pegou outro, só um pedacinho. Não pegou nem todo o versículo, pegou só um pedacinho. Quando você é espiritual, Deus consegue falar com você em cada vírgula da Bíblia. Agora, quando você não é mais espiritual, Deus praticamente não fala mais com você, porque você quer que tudo passe pela sua razão. Você quer entender as coisas. Você está perdido, tudo para você começa a virar loucura. Você não entende mais. Aí Jesus pegou um versículo, pegou só uma palavrinha do versículo, nem usou todo, pegou lá meio fora do contexto e disse: só o Senhor teu Deus adorarás. E ele derrubou o diabo, pegando versículos fora do contexto, para vencer o demônio. Amém. Aí diz aqui, continua comigo. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de quem? De Deus. E olha o que diz: e elas lhe parecem o quê? Loucura. Você tem que cuidar para você não ir muito para o lado natural, você tem que ir para o lado espiritual. Você vai perguntar para mim: pastor, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Eu vou te responder com todas as letras: o mais importante é orar. É mais importante você orar do que ler a Bíblia. Por quê, pastor? Porque só tem uma forma de entender a Bíblia: quando você vira o homem espiritual. E só tem uma forma de virar espiritual: quanto mais você ora. E só tem uma forma de entender a Bíblia: quando o Espírito Santo explicá-la para você. Então é mais importante orar do que ler a Bíblia, porque não adianta você ler a Bíblia como um homem natural. Você vai racionalizar tudo, vai fazer uma confusão tremenda. O mais importante que existe é orar. Tire tempo orando.
eu nunca vi uma pessoa de oração ser derrotada pelo diabo. Nunca. Nunca vi o diabo destruir a vida de um crente que ora. Mas já vi o diabo destruir a vida de muito crente. Porque eles não eram o quê? Podia ser de qualquer coisa que eles quisessem, mas eles não eram de oração. Se você for de oração, você vira espiritual. Depois que eu sou espiritual, depois que eu sou de oração, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou meditar, aí eu vou ter um entendimento espiritual. Agora continua. E esse é o segredo para você ter a visão de Deus. Eu preciso deixar de ser o homem natural e preciso me tornar um homem espiritual, que entende as coisas do Espírito de Deus. Agora vamos lá. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê, pessoal? Porque lhe parecem loucura. Aí quando você vê alguém fazendo algo espiritual, você vai condenar a pessoa, dizer que ela é louca, que ela é maluca, que é isso, que é fácil. Você vai chamar a pessoa de tudo, porque você não entende, você está no natural, você saiu do Espírito. Aí diz mais, e não pode entendê-las. Por que o homem natural não entende? Leia. Porque elas se discernem como, pessoal? Espiritualmente. Não adianta você fazer o que você quiser, ela só Espírito Santo, espiritualmente, que você vai entender. 15, mas o que é espiritual, e é isso aqui que você tem que se tornar. Se eu quero enxergar como Deus enxerga, eu preciso ser espiritual. Chega de estar dentro da igreja e ser um crente carnal, um crente que não leva a vida de oração a sério, que vai lá orar 10, 15 minutos, Deus, eu preciso disso, daquilo outro, Senhor, faz o preço do cacetinho baixar, boa noite, amém. Meu irmão, olha a oração da pessoa, ela nem sente a presença de Deus. Está na hora de você começar a orar. Deus, eu vim aqui hoje eu não vou pedir nada, eu vim aqui só para adorar, eu vou botar até uns louvores de fundo, faz uma seleção, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é santo, fica ali buscando. Sim, irmão, ore mais. Quer crescer? A forma de crescer não é ler, a forma de crescer é orar. Só existe uma forma de crescer, dobrando os seus 2 joelhos e buscando mais. Depois que eu sou espiritual, aí eu vou ler, aí eu vou fazer outra coisa, porque daí o Espírito Santo me ajuda a entender, porque a Bíblia é um livro espiritual. Amém. Não é um livro para você compreender ele com a sua cabeça. É um livro espiritual. E se você começar a buscar Deus, você vai entender coisas que ninguém entende. E às vezes as pessoas vão te perguntar, tu estudou aonde para entender isso aí? Você vai dizer, na escola do Espírito Santo. Amém. Porque foi Ele que me ensinou essas coisas, ninguém me ensinou isso, foi o Espírito Santo que me ensinou. Busque a Deus, se fortaleça. Irmão, você já tem a fórmula para ter a visão de Deus, seus 2 joelhos. Só que às vezes você não tem usado. Nós temos tempo para tudo que a gente quer. Quando você começar a crescer em oração, você vai ver a sua família ser transformada, seu casamento ser transformado, você vai ver cada um dos seus familiares vindo para a igreja. Quanto mais você orar, mais você vai crescer e mais você vai ver Deus operar. Vamos lá no 15. Mas o que é espiritual? É o que está faltando em nós. Sermos mais espirituais para enxergarmos o que Deus enxerga. Leia comigo. O que é espiritual, ele discerne bem tudo. E agora leia. E ele de ninguém é discernido. Só para finalizar o 14. Como é que diz o 14? Busque ver o que Deus vê. Não esqueça disso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o que, pessoal? Loucura. Então, se o pastor disser, faz isso, faz... Não, o pastor está louco, isso é loucura. Continue lutando. Não, o pastor está louco, lutar pelo meu casamento. Sabe por que você não entende? Porque você ainda é um homem natural. E o homem natural, ele olha só para as coisas do agora. E ele olha para a situação, para a circunstância, e ele desiste. Mas quando eu me torno espiritual, eu enxergo agora, mas eu também consigo enxergar o que Deus vai fazer. Qual é o problema? Que nós só conseguimos enxergar as coisas naturalmente. Para enxergar espiritualmente, você vai ter que ter mais comunhão, você vai ter que começar a orar mais, você vai ter que começar a buscar mais, você tem que começar a levar a sua vida com Deus a sério. Eu aposto que a maioria não ora 20 minutos por dia. E você deveria orar muito mais que isso, porque Jesus xingou o Pedro. Pedro, você não consegue orar 1 hora? Eu acho que a maioria não ora 1 hora por dia. Comece a orar mais. É só assim que você vai conseguir ver o que Deus vê. Por que Jesus tinha sucesso no ministério dele? Pega os evangelhos, pega um caderno, uma caneta, você vai ler. E Jesus foi para o deserto orar. E Jesus subiu um monte para orar. E Jesus foi para um local à parte para fazer o quê? Para orar. E Jesus passou a noite fazendo o quê? Em oração. E Jesus acordou mais cedo para fazer o quê? Para orar. Leia. Você vai ver. O segredo de Jesus era o quê, pessoal? Oração, porque isso é o que conecta você com Deus, que faz você ouvir a Deus, faz você sentir a presença, faz você crescer, e é a oração que vai fazer você entender a Bíblia como ela é,
um livro espiritual. É a oração que vai fazer você enxergar o que Deus enxerga. Quer olhar para a sua família e vê-los com os olhos de Deus? Se transforme num cristão de oração. Quase todos os seus problemas, quando você orar, eles vão acabar. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.